Há 3 semanas, alguém chamada Alder Green me adicionou no Snapchat. No início, não pensei em nada, mas dias depois peguei o ônibus para a academia, sem ânimo para ir a pé. Fica a 6 quilômetros, então não tem problema pegar o ônibus. Eu estava na frente com fones de ouvido, ouvindo música para tornar o trajeto menos monótono. Do ponto até a academia, eu mexia no celular quando notei um Snapchat de Alder Green. Durou apenas alguns segundos, mas o Snapchat era uma foto minha sentada no ônibus. Sem texto, só eu. Ela foi tirada de alguns assentos atrás de mim e mostrava a parte de trás da minha cabeça e uma parte do meu moletom com capuz. Eu soube na hora que era eu e meu estômago embrulhou. Enviei várias mensagens para eles no Snapchat. Eles visualizavam, mas não respondiam. Eles ficaram mais agressivos porque eu estava cada vez mais irritada. Por exemplo, quem é você? Me responde, pelo amor de Deus, só responde. Ou sabe como é. Após cerca de uma semana, não obtive nada. Então, eu desisti e pensei que um dos meus amigos era um idiota. Depois, Snapchat número 2. Também não tirei print desse aí. Eu sei, fui uma idiota. Estava bêbada. Eu e umas amigas estávamos em uma boate na cidade. Dessa vez, recebi uma foto minha no bar pelo Snapchat. Eles estavam de pé, ao meu lado, no bar. Eu abri no dia seguinte de manhã e me senti mal. Mais uma vez, isso só durou alguns segundos. Minhas amigas estavam ao meu lado nas fotos, o que elimina a possibilidade de ser uma delas brincando comigo. Meia hora atrás, recebi outro Snapchat. Desta vez, eu estava preparada e sóbria o bastante para fazer uma captura de tela. Fiquei em casa o dia todo, então fiquei curiosa para saber o que era. E era a minha casa, a janela do meu quarto e o meu nome. Recebi isso deitada na cama, perto da janela, enquanto assistia Game of Thrones. Eu me sinto mal. As histórias deles no Snapchat são todas igualmente estranhas. Atualização número 1. Eu mandei um snap pra eles dizendo, vocês estão falando sério? E eles tiraram um print e me ignoraram. Atualização número 2. Recebi outro Snapchat de muro de tijolos, mas só por um segundo. Atualização número 3. Estou deitada na minha cama assistindo Game of Thrones e acabei de receber isso. Já estou cansada. Atualiza em o 4. Recebi outro Snapchat desse muro de tijolos hoje. Atualização número 5. Recebi um vídeo no Snapchat com um barulho estranho em uma tela preta. Está na história deles também. Acho que não posso postar vídeo no Snapchat. Atualização número 6. Está tranquilo nos últimos dias. Enviei alguns snaps verdes, mas não foram abertos. Quem é esse babaca? E o que ele quer comigo? Isso aconteceu ano passado, quando eu tinha 14 anos. Há um aplicativo de namoro para adolescentes. Eu usava mais como uma brincadeira. Ela estava conectada ao Snapchat, então quando você conhecia alguém, adicionava no Snapchat para continuar conversando. Como mencionei, eu usava por diversão. Mas então, eu encontrei esse garoto bonito e pensei, bem, não custa tentar. Eu aceitei o pedido dele para ser minha amiga no Snapchat. Eu mandei um tímido oi para ele e esperei uma resposta. Ele levou cerca de 2 horas para responder e enviou apenas uma foto preta, vazia. Não dei muita importância e segui com meu dia. Mas no dia seguinte, eu recebo uma mensagem dele, uma foto de algo muito familiar, a minha escola. Fiquei um pouco abalada, mas pensei que ele provavelmente estudava na mesma escola que eu e que nunca havíamos nos encontrado. Depois, meu celular vibrou loucamente durante uma aula. Para dar um pouco de contexto, temos portas e janelas de vidro. Elas dão para os corredores durante as aulas. E quando eu verifiquei meu celular, vi umas 15 fotos enviadas pelo mesmo cara. Eram fotos minhas sentada na minha mesa, na sala de aula. As fotos seguiam chegando, aparentemente capturadas do exterior daquela janela próxima à porta. Quando olhei, vi alguém parado ali, bem atrás daquela janela. Ele tinha um telefone na mão e estava me apontando. O que é isso? Ele usava um moletom preto com capuz. O capuz cobria metade do rosto dele, a outra metade era pálida, e ele tinha um maxilar pontudo. Eu podia ver os lábios finos dele se curvando em um sorriso, e eu vi meu amigo. Ela também olhava para ele, e o rosto dela ficou vermelho, e ela começou a tremer. Nós éramos os únicos a vê-los, porque assim que tentamos dizer alguma coisa, a silhueta desapareceu. Minha amiga se levantou da cadeira e foi até a porta para abri-la.
Isso chamou a atenção da professora e tivemos que explicar o que fazíamos. Tivemos que contar a eles o que tínhamos visto. Minha professora saiu ela mesma para ver quem era e até avisou a secretaria. Nos alto-falantes, alertaram para todos tomarem cuidado com esse homem. Desde então, eu não usei mais o Snapchat. Era um dos aplicativos que eu usava o tempo todo antes. Mesmo que possa ter sido uma brincadeira de alguém que me conhecia, isso ainda me assusta. Mas mesmo assim, foi horrível. Isso me deixou muito mais paranoica em relação a desconhecidos na internet. O Snapchat ainda era recente quando essa história aconteceu. Foi no final de 2011. No meu primeiro ano do ensino médio, eu tinha uma amiga muito próxima chamada Samantha. Samantha me disse numa sexta-feira que faria um pedido de amizade. No dia seguinte, ela achou que seria muito legal. Seguindo a tendência do Snapchat, quanto mais cedo melhor, pois ele era quase inexistente na nossa escola. E quando cheguei em casa naquele dia, recebi um pedido de amizade. A foto de perfil era da Samantha. Foi estranho, pois ela tinha dito que me adicionaria no dia seguinte. Mas sem hesitar, eu aceitei. Achei que ela tinha decidido fazer isso mais cedo. Depois de terminar minha lição de casa, no mesmo dia, recebi 2 mensagens dessa conta. Dizia: "Vem amanhã para minha casa, podemos fazer uma festa." E o segundo continha o endereço dela. Eu estava muito feliz, pois nunca havia ido à casa dela. Tínhamos acabado de nos conhecer no início do ano e eu raramente era convidada para festas. O endereço que ela me deu era de uma casa vizinha, então decidi ir a pé. No dia seguinte, ao ver a casa, consultei o Google Maps várias vezes para confirmar se era de fato o endereço correto. O local estava desorganizado, com janelas cobertas por sacos de agradecimento comumente encontrados em feiras. Algo não me parecia normal. Era muito simples para a família da Samantha. Sim, estudamos em uma escola particular e percebi que o endereço estava correto. Então eu bati na porta, mesmo estando um pouco hesitante. A porta se abriu rapidamente e um homem me cumprimentou como se já me aguardasse. Ele media cerca de 1,80 m e tinha cabelos loiros. Ele não se parecia em nada com Samantha, que era baixinha e tinha cabelos pretos. Perguntei se eles eram parentes e ele me respondeu que sim. Era uma voz muito simples e estranha. Depois perguntei a ele sobre os sacos nas janelas e ele me respondeu que era porque os operários ainda estavam reformando a casa. Antes que eu pudesse falar, ele gesticulou para que eu entrasse, dando espaço para eu passar pela porta. Entrei na pequena casa. Sentado perto de um sofá gasto, estava um grande terrier que ele tinha acabado de comprar. Poucos dias antes de eu chegar, ele pediu que eu me sentasse enquanto buscava algo. Verifiquei a hora no meu celular, mas no momento em que o peguei, ele vibrou com uma mensagem. Era uma notificação do Snapchat, era a Samantha, dizia: "Aqui está meu Snapchat", e eu pensei que as coisas não podiam ficar mais estranhas. Ela já tinha me enviado um pedido. Será que criou outro perfil? Por que faria isso? Então, imediatamente, por mais confusa que eu estivesse, mandei uma mensagem de volta para ela. "Sua casa é tão estranha. Onde você está?" Eu disse casa. Ela perguntou: "Eu tenho um apartamento." Meu coração afundou no meu peito. Ela certamente estava me zoando, brincando ou algo do tipo. Achei que não tinha graça nenhuma. Respondi com uma mensagem: "Seu pai chegou em casa. Onde você está?" Ela não respondeu por alguns segundos. Finalmente, depois do que me pareceu uma eternidade, recebi uma resposta. Uma resposta que confirmou tudo. "Do que você está falando?" ela disse. "Minha mãe está solteira há um tempo. Estou te esperando na porta. Onde você está?" Eu abaixo meu telefone, com os olhos arregalados e respirando de um jeito estranho. O que eu faço? Eu realmente entrei na casa de um estranho que tinha armado uma armadilha para mim? É então que eu ouço sussurros vindo de outro cômodo. O homem saiu do cômodo com outros 2 homens. Um deles segurava um saco preto grosso nas mãos. Supondo o pior, eu corri para fora da casa o mais rápido possível. Eu não olhei para trás nenhuma vez, mesmo ouvindo passos atrás de mim. Finalmente eles desapareceram. Eu não parei de correr até chegar em casa, até estar dentro de casa com as portas trancadas. Quando finalmente consegui respirar, meu peito queimava intensamente. Meus pais pareciam preocupados quando me viram e precisavam de uma explicação. Entre 2 respirações, tentei contar para eles. Eles entenderam o principal e chamaram a polícia. Porém, quando a polícia chegou, eles já tinham ido embora.
Essa casa estava abandonada, ninguém deveria morar lá. Minha vida já voltou ao normal há alguns meses. Atualmente não me sinto segura em lugar nenhum. Eu costumava dormir na minha universidade, mas tive que voltar para casa no segundo semestre por causa de eventos trágicos que aconteceram lá. Não pretendo me instalar lá tão cedo. Pode não ser a atitude mais sábia, visto que a investigação ainda está em curso. Mas isso pode deixar as pessoas mais cautelosas nas redes sociais. Isso me deixou desconfiada com estranhos na internet. Mais uma vez, foi em novembro do ano passado quando as mensagens apareceram pela primeira vez. Você conhece o Snapchat? Para aqueles de vocês que não sabem o que é o Snapchat, é um aplicativo que permite enviar mensagens com fotos para seus amigos, mas que só duram alguns segundos. Após esses segundos, a foto desaparece permanentemente, o que significa que você nunca mais poderá vê-la. Você só pode enviar as fotos que tira na hora, e elas só podem ser vistas durante os poucos segundos permitidos. Você também pode desenhar e escrever texto nas fotos. Você pode até enviar vídeos. Eu não conhecia o Snapchat até que meus amigos me apresentaram e me incentivaram a baixá-lo. E como eu sou uma pessoa fraca, cedi à pressão dos colegas. Parecia bem divertido no começo. Eu tirava fotos e mandava como uma louca. Na maioria das vezes, eu apenas tirava selfies com caras ridículas e letras aleatórias. Para os textos, eu também tirava fotos das coisas mais engraçadas. Eu me lembro de ter tirado uma foto da bunda de um cara que estava amarrando os sapatos. Foi meio doentio, mas era absolutamente hilário pra mim. Muita gente me adicionou como amiga no Snapchat. A maioria deles veio do Facebook ou da lista de contatos do meu celular. Também tinha pessoas que eu não conhecia bem, mas mesmo assim elas me mandavam fotos, o que era legal. Acho que o Snapchat facilita quebrar o gelo com as pessoas que adicionei por acaso, ou que não vejo há muito tempo. Um dia de novembro, alguém chamado Nós Somos um Para Sempre me adicionou no Snapchat. Na hora, não dei muita atenção. Pensei que fosse só mais um dos meus amigos do Facebook. Instantaneamente, a primeira mensagem que essa pessoa me enviou foi um papel com uma letra pontuda e um coração desenhado embaixo. Estava escrito: "Oi, meu fofo, como vai?" 4 segundos depois, a mensagem tinha sumido. Fiquei lisonjeada por essa pessoa, quem quer que fosse, me chamar de fofa. Acho que provavelmente era uma garota flertando um pouco comigo. Eu mandava uma foto minha, sobrancelha erguida e sorriso de canto. Depois adicionei o texto: "Bom, você me acha fofo", e enviei para ela por 5 segundos. Alguns minutos depois, ela me mandou outra foto. Era um ursinho de pelúcia segurando um coração vermelho em um fundo branco. O texto dizia: "Você estava no meu top 5. Eu imediatamente quis saber quem era essa pessoa. Nos 2 dias seguintes, trocamos mensagens, mas ela nunca me mandou uma foto dela. Por algum motivo, ela nem queria me dizer o nome dela. Eu não parei de insistir para ela me mandar uma foto, mas ela sempre se desculpava ou mandava uns desenhos bobos no lugar. Com isso, eu acho que ela era ou muito feia ou muito tímida, e eu admito que eu torcia pela segunda hipótese. Decidi deixar pra lá, pensando que ela devia estar realmente muito interessada em mim se era tão secreta assim. Para revelar seu rosto e até mesmo seu nome, um dia, enquanto eu estava na biblioteca, dei uma olhada rápida no Snapchat durante uma pausa de um trabalho para a faculdade. Claro, havia uma mensagem de "Somos um para sempre". Assim que meu dedo abriu, quase pulei da cadeira. Ela me enviou a foto de uma pessoa. Foi a primeira vez que ela fez isso. Mas não foi isso que me incomodou nessa foto. Eu sabia que a foto dessa pessoa certamente não era dela. Na verdade, era um cara sentado em um sofá, camisa branca, calça de moletom azul, olhando direto para um laptop, estante de livros ao fundo. O texto dizia: "Eu te vejo". Olhei para trás e ao meu redor não havia ninguém que parecesse suspeito, só um grupo de estudantes no próprio mundinho deles. Mesmo assim, não queria tirar conclusões precipitadas. Afinal, por que me analisar tanto por algo que parecia ser apenas uma paquera inofensiva? Mandei para ele uma foto minha com uma expressão confusa e digitei: "Não estou te vendo. Por que você não vem dar oi?" A próxima foto que ela me mandou era um pôster do mascote da minha universidade com o texto: "Eu estava tão nervosa. Você é muito fofa." Era como se eu tivesse uma admiradora secreta, que talvez estudou na mesma universidade que eu. Eu mandei uma mensagem para ela: "Você também estuda na minha universidade?" Ela nunca respondeu a minha pergunta, apesar de ter lido a mensagem. Após esse pequeno incidente, as coisas se tornaram ainda mais estranhas.
Após algumas vezes, ela passou a postar fotos minhas circulando pelos anfiteatros, almoçando no café, na fila para comer e conversando com meus amigos. Não me lembro de todas as mensagens, mas algumas me marcaram, como eu te vejo em todo lugar. É engraçado estar tão perto de você e um dia você saberá quem sou. Foi aí que comecei a pensar que talvez meus amigos estivessem me pregando uma peça, como de costume. Um dia, perguntei ao meu melhor amigo, André, se era ele quem estava me enviando todos aqueles Snapchats estranhos. Ele disse não fazer ideia do que eu falava. E eu disse a ele que uma pessoa chamada Nós Somos Um para Sempre tinha enviado meus Snapchats. Andrew disse que isso era bem assustador e que ele devia ser mesmo um perseguidor obcecado que claramente não tinha vida. Eu desejava secretamente que ele estivesse por trás disso tudo, mas sabia que ele falava a verdade. We Are One Forever nem tem a mesma caligrafia que Andrew. Além disso, esse cara não consegue mentir, nem se tentasse. Após falar com Andrew, questionei meus outros amigos, mas todos responderam o mesmo. Ou não eram eles de verdade, ou estavam me pregando uma peça muito elaborada. Um deles deveria confessar, mas ninguém nunca fez isso. E os Snapchats começaram a ficar estranhos demais. Meu admirador secreto começou a enviar fotos só minhas e nada mais. Ela raramente colocava algo sexual nas fotos dela. Parecia que ela estava brincando de onde está o Wally comigo. E, estranhamente, eu era o Wally. Enviar-me uma foto diariamente virou a missão dela. Passei a observar mais meu entorno. Mas as únicas pessoas que eu via todos os dias eram meus amigos. Eu nunca via o mesmo rosto onde quer que fosse. Eu achava que meus amigos deveriam ser aqueles que me zoavam. Acabei parando de mandar mensagens para Nós Somos Um para Sempre, pensando que era melhor ignorá-los e fingir que isso não me incomodava, se fossem eles. Eu não mencionei mais as mensagens e até parei de abri-las. Elas se acumulavam por onde eu ia no Snapchat. O semestre de outono já estava quase acabando nessa época. Dezembro chegou, seguido de dias e noites mais frios, cheios de deveres, projetos e provas finais. Mesmo que tudo isso parecesse assustador, eu estava um pouco aliviada, para ser honesta. Eu finalmente podia focar toda a minha atenção em algo mais relevante do que aquelas mensagens. E ainda assim, sempre que eu conferia meu celular para ver as horas ou uma nova mensagem, havia uma notificação do Snapchat. We Are One Forever te enviou uma mensagem, era isso que dizia. Após uma semana ignorando, deixei a curiosidade falar mais alto. Quando comecei a abrir vi uma foto minha, mas quando pisquei, ela já tinha sumido. Abri outra mensagem, de novo era eu, mas ela sumiu tão rápido quanto a anterior. Ao abrir essas mensagens uma a uma, eu podia sentir meu coração afundando cada vez mais fundo a cada mensagem. Eram fotos minhas por todo o campus. Eu nem conseguia entender como essa pessoa conseguiu me seguir de um lugar para outro. Ela até tirava fotos minhas durante as aulas e quando eu saía dos banheiros. Naquele dia, decidi ficar no meu dormitório, pois estava ficando realmente paranoica com tudo isso. Meu colega de quarto, John Michael, não estava lá na maior parte do tempo. Alguns dos meus amigos me mandaram mensagens para que eu me juntasse a eles no almoço. Mas eu não queria sair e me expor ao meu admirador secreto. Ela sempre sabia onde eu estava e eu queria evitar me tornar só mais uma mensagem no Snapchat. Naquele dia, saí apenas para comprar um sanduíche. Fiquei agradavelmente surpresa ao olhar para o celular várias vezes e não ver notificações do Snapchat dela. Voltei a respirar normalmente, apesar de parte de mim estar preocupada com a ideia de sair. Afinal, eu não podia ficar sempre trancada no meu quarto de estudante. Eu tinha aulas para assistir, amigos para encontrar e festas para ir antes do final do semestre. Naquela noite, eu realmente não consegui dormir. Na verdade, me senti mais viva naquele momento do que o dia todo. Era impossível para mim adormecer com bilhões de pensamentos se atropelando na minha mente. Como esperado, todos esses pensamentos se relacionavam às mensagens do Snapchat. Após o que pareceram horas olhando para a escuridão, finalmente adormeci. Na manhã seguinte, acordei cansada e não estava de muito bom humor. Verifiquei meu celular. Eram 12 horas da tarde. Por hábito, também chequei o Snapchat por novas mensagens. As últimas mensagens eram de Nós Somos Um para Sempre. As mensagens lotaram meu Snapchat. Ela tinha me enviado quase 50. Só de ver o nome de usuário dela, meu coração tremia de curiosidade mórbida. Antes mesmo de abrir as mensagens, notei que algo estava errado. Ela começou a me enviar vídeos nos snaps, o que nunca tinha feito antes.
Além disso, ela me enviou essas mensagens há cerca de 6 horas. Hesitei muito em abri-los, mas algo dentro de mim pediu para fazê-lo. Ela devia estar fotografando outra coisa naquela noite. Estive na cama o tempo todo, porém, ao abrir a primeira mensagem dela, não acreditei no que vi. Por um segundo pensei que estava enlouquecendo. Quase gritei na hora. Me arrependi de ter aberto aquela mensagem. Só de pensar nisso, eu arrepiava. No começo, eu não conseguia distinguir a imagem. Parecia escura, mas ela deve ter ativado o flash, pois uma luz forte iluminava o assunto da foto. Mesmo com a foto durando apenas 1 segundo, distingui o que era na segunda e terceira fotos. E na 20ª, meus olhos confirmaram que era uma pessoa deitada na cama. Meu coração batia descontroladamente. Foram os segundos mais terríveis da minha vida. À medida que eu abria essas mensagens, eram as mesmas fotos de alguém dormindo. As mensagens mais recentes apareciam cada vez mais perto da pessoa. Quanto mais próximas eram, mais confirmavam meus temores sobre a pessoa na foto. E os vídeos... Ai meu Deus, os malditos vídeos. Talvez ele tivesse apenas 5 vídeos, mas eles mostravam closes desconfortáveis do rosto dessa pessoa e da lanterna acesa. E então havia aquele ruído de fundo silencioso, típico, e meu próprio rosto sonolento. Fiquei arrasado e imediatamente liguei para a polícia da universidade. Eu disse a eles que alguém tinha entrado no meu quarto na noite anterior e que eu estava sendo assediada por alguém que eu não conhecia, que também estava me enviando fotos minhas. Tentei explicar tudo o que pude, mas eles nem entendiam o que eu estava dizendo, porque eu parecia estar completamente fora de mim. Eles vieram verificar meu dormitório, observar todas as possíveis divisões e interrogaram minha colega de quarto por 1 hora. Mostrei meu Snapchat para eles para provar as diversas mensagens que a pessoa me enviava. Infelizmente, eles não conseguiram recuperar e ver as fotos reais. Contei para meus pais 1 semana depois. Eles queriam vir me buscar o quanto antes, mesmo com as provas finais próximas. Depois que a cirurgia terminou, voltei para casa e as mensagens pararam por um tempo. E eu não vi mais nada do Somos Um para Sempre durante o 2º semestre da universidade. A polícia busca identificar o autor do crime e tenta contatar os criadores do Snapchat para recuperar as fotos assustadoras. Naquela época, minha vida estava se normalizando. E sim, eu ainda usava o Snapchat só pela diversão inocente da coisa. O fim do semestre mudou completamente. Era uma sexta-feira comum e eu estava só em casa vendo televisão e beliscando algo. Tinha acabado minhas últimas provas, então estava me cuidando após o estresse da universidade e daquela situação traumática. Mas tudo mudou quando meu celular começou a vibrar. Uma onda de tontura tomou conta de mim enquanto eu olhava para o que estava na tela. We Are One Forever te enviou uma mensagem. Fiquei em conflito sobre o que fazer naquele momento. Talvez não devesse ter aberto a mensagem. Talvez eu devesse ter excluído o Snapchat do celular para evitar essa dor. Ao abrir a mensagem, fui confrontada com a imagem da minha casa em plena luz do dia. Não apenas toda a minha casa, mas principalmente a vista da janela da cozinha. A imagem durou apenas 5 segundos e tinha baixa qualidade, dificultando a visualização. Mesmo assim, era visível o suficiente para que eu me visse sentada à mesa, comendo meu cereal de manhã, olhando pela janela. Do que eu me lembrava em particular, absolutamente nada. E essa foi a última mensagem que recebi. Aqui estão os acontecimentos das últimas 2 horas e um pequeno histórico explicando por que tudo isso me assusta tanto. Meu parceiro e eu nos mudamos recentemente para a casa da minha infância, onde meus pais moram, enquanto nossa casa está sendo construída, para economizar dinheiro e não precisar sair imediatamente do nosso aluguel quando ela estiver pronta. Meus pais tinham 3 pássaros nativos australianos. Mais cedo naquela noite atualizei meu story do Snapchat para mostrar aos meus amigos. Muitos deles sempre perguntavam os nomes e características dos pássaros. Gravei 3 vídeos seguidos no Snapchat e coloquei na minha história, sem me preocupar em refazer ou com a minha aparência. Então, me perdoem pelos uploads de qualquer forma. 50 minutos após o upload, recebi um serviço de mensagem curta de um amigo dizendo: "Vocês são uns malucos de barba, esses pássaros são doidos." O que é aquela bagunça na sua janela atrás de você na última foto? Eu não entendia o que ele queria dizer, então revi minhas próprias stories do Snapchat diversas vezes. Na 3ª ou 4ª vez que assisti, vi do que ele estava falando e meu estômago afundou. Quase tive uma crise de pânico e ainda estou muito abalada.
Eu salvo os vídeos do meu Story e os assisto no meu computador em uma tela maior. No último vídeo do Snapchat que enviei, parece que alguém está na porta olhando para dentro, com as mãos apoiadas na porta. É difícil explicar a péssima qualidade dos vídeos do Snapchat. A porta aparece no enquadramento por cerca de 1 segundo. O conteúdo do terceiro vídeo do Snapchat difere do primeiro vídeo. Quando as portas estavam visíveis, eu estava sozinho em casa. E essa porta em particular leva ao quintal, que só é acessível por um único portão trancado. Aqui estão os 3 vídeos que salvei da minha história. O primeiro dos passarinhos dos meus pais é esse carinha aqui, é o pequeno Léo, ele é uma calopsita. O segundo passarinho dos meus pais é um lore arco-íris. Ele é o Olivier Italy. E aqui estou eu com meu bom companheiro, Puffin. Para explicar meu medo, preciso falar brevemente sobre minha vida até os 18 anos, quando me mudei com meu parceiro. Dos 8 aos 10 anos, tive 1 ou 2 vezes por mês episódios de paralisia do sono, nos quais eu sentia um peso no peito e não conseguia respirar por cerca de 40 segundos. Em certo ponto, isso gerou insônia e ansiedade na hora de dormir. Como eu temia me sentir impotente, acabei procurando uma psicóloga infantil. Independentemente do motivo, os episódios praticamente desapareceram, ocorrendo 1 ou 2 vezes por ano até os 13 anos de idade. Aos 12 ou 13 anos, sem motivo aparente, comecei a ter episódios crônicos quase todas as noites, com duração de alguns minutos a dezenas de minutos cada. Durante esses episódios, eu respirava, mas não conseguia me mexer. O pior desses episódios, no entanto, era que eu sentia que havia algo no quarto comigo e não queria meu bem. Isso é comum em pessoas que têm paralisia do sono. Aos 14 anos, as coisas mudaram drasticamente. Comecei a ouvir e ver coisas em cerca de 1 a cada 10 episódios. Isso também é bastante comum em pessoas que experimentam paralisia do sono. Os sons que eu ouvia não eram muito loucos ou exagerados, geralmente apenas abafados e estalos. No entanto, quando se tratava de ver coisas, sempre havia algo recorrente. Uma pessoa sem rosto olhava pela janela do meu quarto, com as mãos coladas no vidro. Durante um episódio de 1 a 10 minutos, essa pessoa ficava parada me observando. No final do episódio, a pessoa sumia. Por 4 anos isso ocorreu frequentemente, me deixando sempre impotente e apavorada. Eu quase nunca me acostumei com isso. Quando me mudei, aos 18 anos, nunca mais tive episódios em que vi alguma coisa. Agora tenho 26 anos e muito ocasionalmente, uma vez por ano, tenho pequenos episódios de menos de 30 segundos, mas só naqueles em que sinto o peito pesado. Resumindo uma história muito longa, o que está no meu vídeo do Snapchat parece quase 100% ao que eu via quando era adolescente durante meus episódios de paralisia do sono. E isso me deixou nervosa a noite toda. Para mim, parece um pouco com um rosto no vidro e 2 mãos de cada lado. Isso me deixou morrendo de medo. O que você acha disso?